Jesus é. Irmãos, Deus, quando dá, Ele capricha, viu? Ele capricha. Aliás, que casal é esse? João capítulo 6, versículo 1 ao 13. Lembrando, sábado, a partir das 18 horas, nós teremos estudo bíblico. Ó, sexta-feira, oração, estaremos aqui a partir das 19 horas, mas vai das 19 horas, 19h30, a hora que você puder, vai chegando. E sábado, estudo bíblico, a partir das 18 horas, nós vamos estudar sobre a Trindade. Amém? Trindade. Sugestão da Ruth. Em nome de Jesus, vamos estudar sobre a Trindade. João 6, do 1 ao 13. Foi isso que eu falei, né, gente? Não. É que às vezes eu falo, penso uma coisa, falo outra. A primeira multiplicação dos pães. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o Tiberíades. E grande multidão seguia, porque viu os sinais que operavam sobre os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus levantou os olhos e, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: de onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe 200 dinheiros, já tem tradução de 200 denários. 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam sentados, igualmente também dos peixes, quantos eles queriam. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Tem tradução para sobejar, a mesma coisa, tá? Recolheram-se, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Quando eu 14, vendo depois aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Até aqui. Oremos. Pai, em nome de Jesus, meditamos, ó Deus, na tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela possibilidade de louvar e agradecer o teu nome. Senhor, o corpo fala, fica em casa. Com certeza, Pai, estamos cansados, mas o Espírito fala: eu quero adorar a Deus. Como foi lido aqui, Pai, hoje foi lido pela diaconisa, cara. O nosso corpo milita contra a carne. O nosso corpo, Senhor Deus, está cansado. A nossa mente, Pai, está cansada. Mas o nosso espírito quer te adorar. Então, meu Deus, Pai, que prevaleça a vontade do Espírito que quer adorar a Deus. E que possamos, Senhor Deus, se a carne insistir em parar, que nós possamos arrastar a carne. Mas porque nós temos que te adorar, nós temos que te adorar. Recebe, Pai. Fala conosco na sua palavra.
Em nome de Jesus. Amém. Gente, dá uma salva de palmas. Eu acho que a internet está fazendo mal para mim. Eu estava, nesse final de oração aqui, eu lembrei um meme que eu ouvi, que meme são aqueles posts engraçadinhos que tem no Facebook. E uma pessoa colocou um meme assim: se a sua carne não quiser ir para a igreja, leva ela arrastada, porque ela não manda nela. E às vezes a nossa carne vem para a igreja arrastada, lembra, gente? Que a nossa carne quer ficar em casa, quer esticar a perna, quer descansar, né? Mas só que, dá para notar que eu estou malhando, né, gente? Eu estou malhando, né? Tem vezes que eu chego em casa tarde e o meu corpo fala assim: Wilson, dorme um pouquinho, fica em casa. Mas aí eu falo: não, eu vou para a academia, eu tenho pressão alta, fui diagnosticado com pré-diabetes, eu estou com 57, caminhando para 58, eu tenho que cuidar da saúde, e eu vou para a academia. Eu acordo de manhã, e o horário que a cama mais mostra carinho para mim é de manhã, gente, não sei vocês, mas de manhã, a minha cama me abraça de um jeito, gente, e olha, pense em alguém que me dá carinho na minha cama. Olha, esse horário assim que parece que ela fica mais gostosa, né? A hora que o sono fica mais gostoso. E eu quero dormir, gente. De manhã é a hora que eu mais quero dormir, mas eu tenho que trabalhar. Ou seja, para ir para a academia, eu estou superando minhas vontades. Para ir para trabalhar, nem vontade eu tenho que ir com vontade ou sem vontade. Mas por que para a igreja tudo me impede de fazer algo? Pensa bem, gente. A gente supera todo tipo de obstáculo para fazer as coisas do mundo. Mas para a obra do Senhor a gente deixa de lado. A obra do Senhor que a gente fala que Deus. Tem um que fala assim, vocês conhecem o jovem? Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Será que é mesmo? Pensa bem. Será que é mesmo? A gente desanima de ir para a igreja. Não vou para a igreja, estou desanimado. Mas a gente desanima de trabalhar, mas a gente vai trabalhar. Meu pastor, está pesado. Não, gente, alguém tem que falar. Eu sou pastor de igreja, eu não sou mercador, gente. Hoje, tá? Vocês sabem que eu não sou político. Eu não estou nem de direita nem de esquerda. Hoje tem um monte de igreja vazia, porque tem um monte de crente lá na Paulista. Tem um monte de crente na Paulista agora, e a igreja está vazia. Onde a adoração a Deus é a prioridade? Tem um monte de crente agora no estado, assistindo o jogo do Corinthians, o jogo do São Paulo, o jogo do Palmeiras foi ontem. Onde que Deus é a prioridade? Aí eu vou fazer todas essas coisas e quando eu vou para a igreja que eu estou cansado. Aí eu penso: eu vou para a igreja, eu fui lá na Paulista, eu vou para casa que eu estou cansado. E aí eu falo que Deus é prioridade. Gente, eu sou pastor, eu fiz 20 anos de pastorado agora em 2023. Essa igreja vai completar 18 anos em maio. É raro o culto que eu não venho. Eu não aceito a agenda fora porque eu preciso estar aqui. E não é só quando eu vou pregar. Quando outra pessoa vai pregar, a minha agenda, eu venho aqui porque eu quero, eu gosto de estar aqui, gente. Eu tenho um compromisso com a obra do Senhor. A minha esposa vem para a igreja às vezes, num estado que eu falo: eu acho que hoje ela não vai. Dor de cabeça, corre, o pessoal já sabe como é que é. Eu falo: hoje ela não vai para a igreja. A gente saiu de casa hoje, ela acabou de tomar um remédio para o estômago, porque está com o estômago todo estourado, mas ela veio aqui louvar o Senhor. A obra do Senhor, gente, tem que ser prioridade ou
fez. Se o povo que tem não fizer, quem vai fazer? Ah, o pastor está lá. O pastor não é de carne, o pastor não tem problema, o pastor não cansa, o pastor não fica desanimado, o pastor não se ofende. Nós precisamos analisar qual é a importância da obra do Senhor para nós. Qual é a importância da obra do Senhor para nós, gente? Não, não estou triste não. Estou chateado, triste não. Ah, mas você não tem que mostrar isso para nós. Se vocês verem que sou minha família em Cristo, eu vou mostrar para quê? Hã? Para os meus filhos eu não vou. Para o meu filho eu estou orando para se converter. Vocês são crentes, eu tenho que falar para vocês. Quando eu sou transparente, quando eu estou chateado eu mostro. Tá? Mas só que a Bíblia diz que você pode ficar abatido, mas não destruído. Não é isso? Amém. Abatido, mas não destruído. Eu te garanto uma coisa: eu não paro. Eu não paro. Eu posso, uma coisa pode me abater, pode me chatear, por que for. Eu vou para falar. Olha só, contei isso na escola essa semana. Tem um pastor, o nome dele é Pastor Garcia. Ele é pai do Renato. O Renato é marido da pastora Raquel. E há anos atrás, na M. Bomirim, na Deus é Fiel, comunidade evangélica do Ministério Deus é Fiel. Agora Deus deu uma revelação para o pastor, ela virou Deus é Fiel Church. Agora você deve ter mudado de nome, né? Enfim, eu abri o culto, eu cantava os hinos da harpa, eu cantava o corinho. Aí um dia o Garcia chegou para mim e falou: meu irmão Wilson, o irmão pega que é uma bênção, mas louco que é a misericórdia. Gente, aquilo doeu no ego. Aí sabe o que aconteceu? Ele falou aqui. No domingo eu estava lá cantando da harpa de novo, cantando os corinhos, porque eu não vou deixar de fazer, porque alguém falou mal. Eu estou fazendo é para Deus, não era para Ele. Amém, gente? Amém. A obra tem que ser feita. Amém. Se eu não fizesse, por um tempo, Deus ia levantar outro, mas por um tempo eu ia ficar desfalcado, eu tinha que fazer. Deus me colocou para mim. Porque a obra não vai parar, mas o que Deus te colocou para fazer, você tem que fazer. Foi Deus que mandou você fazer. Olha só, nós lemos um texto aqui que fala sobre a primeira multiplicação dos pães em peixe. Nós vamos falar sobre outra no futuro. É interessante a gente analisar o contexto. O que é o contexto? É o antes e depois. O antes dessa multiplicação. Eu estou orando para falar sobre pães de novo na ceia, que é domingo a ceia. Mas é interessante quando Jesus fala sobre pão, já antecipando o domingo, Jesus está falando dele mesmo. Porque ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Amém? Amém. Aqui, o contexto dessa mensagem fala sobre logo depois da morte de João Batista. João Batista acabou de ser assassinado. E olha, eu vou pregar bem assim, porque eu gosto que você entenda o que eu estou pregando. João Batista era primo de Jesus. João Batista, aquele voz que clama no deserto, era primo de Jesus. E João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus. Então, quando João Batista estava pregando, Jesus aparece. E Jesus fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista passou a ser perseguido e foi morto por Herodes. Quando João Batista é morto, chega a notícia para Jesus: o seu primo morreu, o seu ente querido morreu. Jesus, eu não sei qual é o grau de parentesco de Maria com Isabel. Elas eram primas, eu não sei de que grau. Mas João Batista era, além de ser o primo de Jesus, João Batista foi aquele que reconheceu Deus na vida de Jesus. Eu não sei se você já teve experiência, mas quando alguém reconhece Deus na sua vida, você não esquece nunca mais.
a primeira pessoa que reconheceu o meu ministério, que reconheceu Deus vai te usar, foi a irmã Edina, pastora Edina, mãe da pastora Edna. E a primeira pessoa que falou assim, ó, Deus mandou orar por ela. Gente, eu orei pela pastora Maria, eu orei pela pastora Joana. Você acredita? Nem eu acreditei na época. Eu orei pela pastora Edina. Imagina, era um tipo R.R. Soares, assim, inatingível, sabe? Aquela coisa assim, tá? Era a pastora Edina, desculpa, a pastora Joana. E um dia eu estava num culto, no lar, e ela estava. E Deus mandou orar por ela, e eu entreguei algo para ela, ela falou, realmente, você é o homem de Deus, Deus foi emocionado, gente. Eu estava começando ainda, uma coisa tremenda, eu não esqueço. Foi marcante para mim. E a mesma coisa, acontece, Jesus e João tinham uma ligação muito grande, parentesca, ministerial, foi João quem batizou Jesus nas águas. Eu estou falando tudo isso para você entender que a morte de João trouxe um impacto muito grande sobre Jesus. E aí, o que Jesus faz quando recebe a notícia de que João morreu? Vamos ver no texto que eu não quero estar falando. Em João 6,1 está escrito assim, ó. Depois disso o quê? Depois que ele recebe a notícia. Ele com o coração machucado, com o coração ferido, triste, magoado, diz, depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberias. Ruth, por favor, Ruth, Marcos, capítulo 6, versículo 30 e 31. Veio uma notícia ruim, e aí veio uma notícia boa. E olha só o que está escrito aí em Marcos. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse, Jesus falando, vende-vos aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Vamos pensar aqui. Jesus recebe duas notícias. A primeira, João morreu. A segunda, os discípulos que ele havia enviado, você vai ver isso em Mateus 10. Esses discípulos voltaram, falando, olha, nós estamos orando, os enfermos estão sendo curados, os mortos estão ressuscitando, os doentes, vidas estão sendo tocadas, os demônios estão saindo. Aí Jesus pega e recebe essa notícia, recebe as duas notícias e fala, vamos para o deserto. Jesus sai sangrando, com o coração sangrando, e vai com os discípulos para o deserto. Para que Jesus vai com os discípulos para o deserto? Daí a continuação. Eles estavam fazendo a obra e não tinham tempo de comer e nem de beber. Jesus leva-os para o deserto. Primeiro, porque Jesus precisava se afastar da multidão. E segundo, porque Jesus precisava afastá-los da multidão. E aqui vai uma dica. Tem um momento na nossa vida que a gente precisa de um tempo. A gente precisa se afastar da multidão. Tem um momento na nossa vida que a gente tem que se retirar. E a gente tem que ser tratado. A gente tem que ser curado. Entenda o contexto, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para. Era tempo deles se refazerem. Eles estavam cuidando dos enfermos, não estavam cuidando dele. Eles estavam cuidando dos endemoniados, mas não estavam cuidando dele. Cuidado, que você fica cuidando dos outros, mas você, gente, eu estou pregando no texto, eu não estou, você está me acompanhando. Você se doa, você se preocupa, você se entrega e não cuida de você. Eu dou a vida por ele, eu dou a vida por ela, você vai morrer e ela vai ficar aqui. Cuide do outro, cuide da outra sim, mas cuide de você também. Cuide da tua saúde, cuide da tua vida.
Eu acabei de te falar que eu estou indo para a academia. Você acha que eu saí da mensagem que eu estava falando que estava saindo da academia? Estava indo para a academia? Não, eu estou na mensagem, porque eu estou cuidando de mim. Eu estou cuidando da minha saúde. Minha esposa é mais nova que eu, não vou falar a idade dela, não, porque eu não falo a idade de mulher. Outro dia na escola perguntaram, você quer a idade dessa esposa? Eu falei, não sei falar a idade de mulher. Mas eu vou cuidar de mim para poder cuidar dela. Eu tenho que cuidar de mim para cuidar dos meus filhos. Eu tenho que cuidar de mim para poder cuidar da igreja. Cuide de você, cuide da tua saúde. Ah, ela foi embora, não tem mais razão para viver. Se liga, outro. Não tem razão para viver. Tem razão para viver, sim. Cuide de você. Jesus pegou e falou, vamos para o deserto. Deserto, da linguagem de crente, normalmente, crente fala de deserto, fala de luta. Você pode ver, eu estou no deserto, estou na prova, estou no deserto. Deserto não é só sinônimo de luta. Você analisa na Bíblia, Deus muitas vezes tira o povo. Olha só, o povo estava no Egito. Acabei de pregar uma sequência sobre isso, talvez continue. O povo estava no Egito. Deus falou para Moisés, vai e fala para Faraó, para libertar o meu povo, para eles irem para o deserto, para me adorar. Deserto é lugar de adorar a Deus. Amém? Amém? Amém. Aí Moisés pegou e tirou o povo do Egito, levou o povo para o deserto. Quando você chega em Êxodo 19, o povo está no deserto e a glória de Deus desce e estronda todo o monte Sinai, e o povo está ali no monte adorando a Deus, onde Deus se revelou para o povo no meio do deserto. Escuta isso, deserto é lugar que Deus se revela para o povo também. Deserto é lugar de encontro com Deus, deserto é lugar de cuidado com Deus. Deuteronômio capítulo 8 diz que Deus cuidou do povo no deserto, a sandália não gastou, a roupa não gastou, não faltou comida, não faltou bebida, que Deus levou o povo para o deserto e cuidou do povo no deserto. Jesus levou agora os discípulos para o deserto e cuidou dos discípulos no deserto. Eu quero dizer, quando você sair para ter um encontro com Deus, Deus vai cuidar de você, mas é tempo de você parar e falar, agora eu preciso de um tempo, só eu e Deus. Eu preciso dar uma parada nessa vida louca e preciso, eu e Deus, tete a tete. Só eu e Ele. Amém? É só você e Deus. Onde vai ser esse deserto? Você vai decidir, pode ser no seu quarto ou no for. Mas agora voltando, gente, cuida de vocês. Eu não sei a profissão da maioria, eu sei da minha. E eu preciso ter, eu tenho o meu escape é pescar. Eu de vez em quando eu vou para o pesqueiro lá e fico só eu e Deus. Meu amigo de pescaria, o Pedrinho, não vai mais, vou só eu e Deus, fico lá. Fico boa parte do dia e, sabe, desligo. Que a vida de profissão é coisa de maluco, gente. Essa profissão não é coisa de Deus, não. Brincadeira. A maioria fala aquele comprimidinho lá, Poxa, meu nome, esqueci o comprimidinho. Rivotril. Gente, a maioria dos professores toma Rivotril. A maioria. Sabe quem não toma? Crente. Crente não toma Rivotril, não. Amém? Amém. Porque o Senhor é a nossa força. Amém. Jesus leva o povo do deserto. Deixa eu voltar para o texto. Leva o povo do deserto. Aleluia. E aí, olha só, vamos lá. Eu vou ler aqui o versículo, em João, versículo 2. Isso aqui é interessante. Olha o que está escrito aí no versículo 2. E grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operavam sobre os enfermos. Esse milagre, ele é narrado nos 4 evangelhos, nos sinóticos. O que é sinótico? São evangelhos que têm uma linguagem muito parecida. Mateus, Marcos, Lucas. E no de João, ele é narrado nos 4. É interessante que nos outros evangelhos falam que Jesus foi de barco. E quando Jesus ia de barco, o povo ia a pé seguindo Jesus. Quando Jesus chegou no deserto,
o povo já estava lá esperando por Jesus. E eu fiquei imaginando, eu leio o texto, fiquei imaginando Jesus indo no barco, os discípulos remando, que afinal Jesus não vai remar, não é possível que eles ficam, né? E os discípulos remando, e Jesus no barco. Quando chega do outro lado, Jesus não levou o povo para ficar, os discípulos para ficarem sozinhos, gente? Não levou os discípulos para ter um tempo de refrigério, para comer e beber, mas o povo foi atrás. Por que o povo foi atrás? O povo caminhou quilômetros. Jesus foi de barco, mas o povo foi a pé. O povo não mediu esforço, mas eles falaram: Jesus está indo para lá, eu vou também. Onde Jesus estiver, eu vou também. Eu li um livro que chama Caçadores de Deus. Eu pensei nesse livro na hora, gente. Onde, eu sei que Jesus está naquele lugar, eu vou atrás, porque Jesus opera sinais, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo. Onde eles estavam, eu falei, eu vou. Eles deixaram casa, eles deixaram tudo para ir atrás de Jesus, porque naquele momento a prioridade para eles era buscar Jesus. Aleluia. Você imagina quanto nós vamos ver mais para frente. Eles foram sem nem comida, eles levaram. Nem comida eles levaram. Eles se preocuparam apenas em buscar Jesus. Eles não se preocuparam com o que ia comer, com o que ia beber. Estavam indo para o deserto, mas eles falaram: eu não sei o que vou comer, o que eu vou beber, mas eu sei de uma coisa: Jesus está lá e algo vai acontecer na minha vida. Eu quero acontecer na sua vida nessa noite. Jesus está aqui e alguma coisa vai acontecer na tua vida também. Porque onde Jesus está, alguma coisa acontece. Onde Jesus está, alguma coisa acontece. Aleluia. Eu já não tenho mais esperança. Pode ter certeza, o Senhor está renovando a tua esperança nessa noite. Creia que há um Deus que renova a esperança. Creia que há um Deus que muda a história de vida de homens e de mulheres. Creia que há um Deus que transforma aquele que está no mundo puro e coloca sentado entre os príncipes. Salmo 113, a partir do versículo 6. Ele pode, ele vai mudar a história de vida. Creia nisso em nome de Jesus. Oh, aleluia, eu sinto a presença do Senhor nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia. Ruth, Lucas 9:11. E sabendo a multidão, o seguiu. E ele os recebeu. Afinal, Jesus sempre recebe quem segue ele. Olha só. E falava-lhes do reino de Deus. E sarava os que necessitavam de cura. Um equívoco de algumas igrejas pentecostais. Primeiro eles querem cura. Primeiro eles querem sinais, prodígios e maravilhas. Primeiro eles querem batismo com o Espírito Santo, e eu sou a favor, e eu estou sentindo falta disso na igreja. Primeiro eles querem libertação, mas a prioridade de Jesus não era cura, não era libertação, não era batismo com o Espírito Santo. A prioridade de Jesus era a pregação da palavra. Você pode ver, ó. E cadê? Falava, ligou, pregava a palavra. Gente, a prioridade para você quer vitória, você quer viver milagre, você quer viver o sobrenatural. Conheça a palavra de Deus. A palavra, Antigo Testamento, é isso? Antigo Testamento? É ou não é? E Novo Testamento. O que é um testamento, gente? Testamento é quando uma pessoa morre, ela deixa tudo que tem para alguém, a herança. E essa herança é escrita no testamento, é isso ou não é? Então, nesse testamento, eu deixo tudo que eu tenho para aquela pessoa. Então, por que a Bíblia tem Antigo Testamento e Novo Testamento? Porque as bênçãos de Deus, as vitórias de Deus, os ensinos de Deus, as orientações de Deus, tudo de Deus para nós está aqui. Como é que você vai se apropriar daquilo que você não conhece? Por isso que eu não posso chegar aqui, e de vez em quando é bom, mas eu não posso ficar aqui e eu só ficar gritando. Você tem que entender o que eu estou pregando. Você tem que se apropriar dessa mensagem e falar: peraí, o que Deus tem para mim está aqui. Então eu tenho que conhecer o que Deus tem para mim. Foi isso que Jesus veio, pregou o Evangelho do Reino, ensinou: essa é a vontade do meu Pai para vocês. É isso que meu Pai tem para vocês. E depois que o povo conhecer
estabeleceu o reino, a mensagem do reino, a palavra do Senhor, Jesus Cristo falou bem, agora a gente deve procurar. Amém? Amém. Prioridade, a prioridade é a palavra. Luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. É esse o versículo? Eu não esqueci, Isabel. Eu não esqueci. Salmos 119, 105. Aleluia. Aí em Mateus 14, 14. E Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. A palavra íntima compaixão, eu já falei sobre isso aqui domingo retrasado, é amor. Porque na antiguidade acreditava-se que a sede do sentimento estava nas entranhas. A gente acha pelo coração. Eles achavam que era nas entranhas. E tem hora que a gente sente, tem um sentimento tão forte por algo, alguém, que a gente sente que assim, está dizendo que Jesus olhou aquela multidão e ele se compadeceu, ele sentiu tanto amor, ele sentiu tanta piedade, tanta preocupação, que gente, é impossível Jesus não se preocupar comigo e com você. A palavra do Senhor diz que Deus nos ama mais do que uma mãe. Gente, quando eu repito aqui, tem um versículo, no Salmos 27, no versículo 10, que diz: quando meu pai ou minha mãe me desamparar, o meu Senhor me recolherá. O amor de Deus é tão grande por nós, que é maior muitas vezes, nem sempre, não, com certeza, é maior do que o amor de uma mãe, mas é comparado com o amor de uma mãe. Porque é muito difícil, tem casos, lá na minha rua eu conheço 3 casos. É muito difícil uma mãe abandonar seu filho. É muito difícil. Por isso que o amor de Deus é comparado ao amor de uma mãe. E é um amor que a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. O amor de Jesus nos constrange. Jesus olhou aquele povo sofrendo. A palavra do Senhor diz que ele olhou e viu como se fosse um rebanho sem pastor. Sabe o que é um rebanho sem pastor? A palavra rebanho sem pastor é tão profunda. Porque nós somos comparados a ovelhas na Bíblia. Tá? Em outras religiões, o povo lá é comparado com um cavalo. Vocês sabem disso, né? Alguém aqui já montou um cavalo? Tá? E quando você vai fazer o cavalo andar, você fica baixinho. Como na cavalaria, quem começa ali, sabe? A gente tinha a espora, mas a espora sem roseta. A espora tem só isso aqui, ó. Aí quando você quer fazer o cavalo andar, você, ó. Tá? E aí quando o cavalo é muito teimoso, tá com chicote. É ou não é? Gente, posso contar a história aqui? Vocês prometem no vídeo? Vocês já estão rindo. Ai meu Deus, vou contar, não sei que eu vou contar isso. Eu fui um dos piores cavaleiros da cavalaria, da história da cavalaria, eu fui um dos piores. De verdade, eu horrível. Que cavaleiro? Gente, eu tomei quase todo o tombo possível. Só tem um que eu não tomei, graças a Deus. Mas eu vou contar um tombo que foi por Deus que eu não quebrei a perna. Eu estava montando uma égua, parecido com uma égua paralita. Sabe aquela égua bem prenha? Tipo prenha assim? A prenha é grávida, tá, meninos? Que não conhece. Parecia uma égua prenha. Mas eu era muito orelha seca. Né? E eu estava montando a égua, aí daqui a pouco tinha que subir, uma subidinha assim. Aí todo mundo. E a minha égua parou. Aí eu tacava a espora, mas puxava a rédea. Gente, tipo, você manda andar, mas para. Como é que a égua vai? A égua não vai, gente. Daqui a pouco a égua.
E a égua caiu assim, caiu em cima da minha perna. Foi por Deus que não quebrou minha perna. Porque na cavalaria, eles não me ensinaram a montar cavalo. Eles chegaram e falaram: ó, monta aquele, um dos piores cavalos que ele mandaria no estômago. Eu vou botar para você, primeiro que eu não vou botar. Nossa, foi horrível. Um dos piores cavalos me deram. E eu nunca tinha montado. Eu tomei conta de cavalo, não ia montar não. E eu fui, gente, que tom foi aquele? Foi Deus que me protegeu. Mas voltando. Um cavalo, você traca no chicote e na espora. A ovelha não. A ovelha você trata com carinho. Por isso que esse negócio de pastor que trata membros de igreja, tratando mal, está errado. Você não trata irmão mal. Você não vem para a igreja para ser maltratado. Você não vai para a igreja para ser maltratado. Você é filha de Deus. Jesus derramou sangue no Calvário por mim e por você. E não foi pastor, não foi pastora que fez isso. Nós devemos ser tratados como ovelha. O cajado, que o pessoal fala, estou tratando o cajado. O cajado não era para maltratar a ovelha. A ovelha rebelde tinha um tratamento diferente, mas isso é uma outra história. Ovelha é bem tratada, com cuidado e orientada, amém, irmão? Amém. Então você que é líder, vai ser líder, cuida desse negócio. Deus me deu o ministério, mas está ali de outro. Deus me deu o ministério do conselho. Se prepara, que é hoje. A gente já fica com medo, dá vontade de ir embora. Eu não sei vocês, eu tenho isso. Nossa, quando eu me converti, gente, era cada chibatada. E Jesus não é isso que Jesus quer. Jesus corrigia sim, mas corrigia com amor. Amém, gente? Amém. Jesus corrigia com amor. E nós temos que ser assim, corrigir com amor. Porque há um Deus que nos ama. Escuta isso, há um Deus que te ama, que não te abandonou, embora a circunstância pareça que sim. Olha o que está escrito lá. E Jesus viu uma grande multidão possuída de íntima compaixão, ou seja, de amor, de preocupação, vendo aquele povo sofrendo. Jesus olhou para ele e teve amor, íntima compaixão, e ele falou: curou a todas, curou a todas. Se você não está entendendo, ele ainda é o Deus que cura todos. Ele cura como curou no passado. Ele te ama como amou no passado, e ele cura como curou no passado. Aleluia! Aleluia! Vamos lá, estou indo para o final. João 6, versículo 3. Vamos ver o versículo 5. Aí. Então, Jesus levantando os olhos e vendo uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão? Lembra que eu falei que eles não levaram nem comida? Falei, vocês perceberam. Eu falei, eles largaram tudo para ir atrás de Jesus. Amém, gente? Amém. Eles largaram tudo para ir atrás de Jesus. E eles não levaram nem comida. Jesus olhou aquele povo que estava o dia todo ali. E já era tarde. Nos outros evangelhos já era tarde. E aquele povo, todo aquele tempo sem comer. E Jesus pensou: esse povo tem que comer. Mas Jesus chega, e você vai entender isso daqui a pouco mais para frente. Chegou para Filipe: onde compraremos pão para eles comer? Alguns intérpretes dizem que ele perguntou para Filipe, porque Filipe era daquela região. Continuando aqui. Onde compraremos pão? É aqui que eu quero. Eu não tenho muito tempo. Versículo 6. Ai, Filipe. Mas dizia isso para porque ele já sabia o que havia de fazer. Aqui. Olha só, Jesus apresentou para Filipe: Filipe, nós temos um problema. Filipe, nós temos um problema. O povo não tem onde comer. Não temos lugar para comprar pão aqui. Estamos no deserto. As padarias estão a quilômetros de distância. Estamos com um problema grande. E ele chega e confronta Filipe.
onde vamos, gente, nós também temos problemas insolúveis para nós. Nós também temos problemas que a gente não tem o que fazer. Eu não sei você, mas eu tenho. Só que o problema é que você não tem solução. Olha aí o versículo 6. Ele já sabe o que fazer. Aleluia! Aleluia! Não tem solução em você, mas tem solução dele. Você não consegue resolver, mas ele consegue. Leve para ele, mande para ele, ore e creia que ele tem solução para você. Ele bem sabia o que havia de fazer. Aleluia. Aquilo que você não pode fazer, ele pode. O que você não pode resolver, ele pode. Confia nele. Tem um louvor bem atual, bem atual mesmo. É aquela cantora Andressa Valesca, não sei. É Andressa alguma coisa, não sei o que é Andressa. Valesca Andressa? Valesca mais? Não decoro o nome desse cantor. Daqui, quando eles se derem velhos, eu decoro. É assim, ó. Então clame por ele, mesmo que esteja morto, faz ressuscitar. Se é pouco o alimento, faz multiplicar. Se o barco está no mar, perto de afundar, clame ele, chame por ele, leve seus problemas a ele. Ele diz assim, ó: vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, coloque sobre ele o seu problema. Há um Deus que se preocupa e que cuida de você. Creia que Deus vai te dar uma direção, que Deus vai te dar uma saída, mas descansa, confia nele, porque ele já sabe o que vai fazer. Aleluia! Ele já sabe o que vai fazer. Antes de você pensar, ele já tem a solução. Espera nele, clame por ele, ore, dobre o joelho e fala: Senhor, o que eu não posso fazer, eu sei que o Senhor pode, então eu vou colocar em tuas mãos e vou confiar, porque sei que o Senhor vai mudar a minha história. Eu sei que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, que o Senhor fecha, ninguém abre. Eu sei que o Senhor tira coração de pedra e coloca coração de carne. Eu sei que o Senhor ressuscita os mortos. Eu sei que o Senhor sara a ferida. Eu sei que o Senhor liberta os que estão captivados. Eu creio nessa noite, Deus, que algo o Senhor vai fazer na minha vida. Comece a crer que o teu Deus poderoso pode fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Confia no teu Deus. Aleluia. Dá um salve para o Pedro. Aleluia. Glória a Deus. Quando vem alguém de fora pregar aqui, o pessoal estranha vocês. Porque vocês fazem o que é certo. Vocês são igual ao Paulo falou dos crentes de Bereia. Vocês ficam prestando atenção na palavra. E a gente, o certo é o que? Quando alguém está pregando, a gente presta atenção no que está sendo falado. Esse é o certo. E o pessoal não está acostumado com isso e fala: mas vocês não vão dar glória? Tá, mas na hora certa a gente dá glória. Agora fala o que eu quero entender. É o certo, gente, isso mesmo. Glória a Deus. Vamos lá. Versículo 7. Olha como Filipe se concentra no problema. Filipe respondeu: 200 dinheiros ou 200 denários não me bastarão para que cada um deles tome um pouco. 200 denários era muito dinheiro. Um denário era o pagamento de um dia de trabalho. Então o Felipe falando que o salário de 8 meses não ia dar para comprar pão suficiente para tanta gente. Tinha muita gente. E por esse texto, gente, para quem gosta de estudar a Bíblia, por esse texto dá para entender que Jesus realmente era seguido por multidão. Às vezes a gente lê uma multidão, lembra da viúva de Naim, que vinha duas multidões, e a gente não tem ideia, mas por esse texto dá para ver que o número de gente que seria Jesus era muito grande. E Filipe está falando: tem muita gente, não dá. Eu vou trabalhar um ano e eu vou sustentar todo esse povo com pouco. Não tem solução, Jesus. Já pensou que às vezes a gente faz isso? A gente fala: a minha situação é tão difícil que nem
Às vezes a gente não crê que Deus pode fazer um milagre na nossa vida. Talvez você não, eu tenho muito tempo que está falando. Está difícil. Foi o que Felipe falou. A solução, Senhor, não, a situação, Senhor, não tem solução. Enquanto Felipe estava se concentrando no impossível, ele estava com aquele que pode fazer o impossível se tornar possível. Enquanto você se concentra no impossível, você tem na tua vida aquele que pode fazer o impossível se tornar possível. Amém. Amém. Versículo 8. Oh, como eu gosto desse versículo. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é esse para tanto? Ele traz a solução. Olha, tem aqui um rapaz que tem a solução, tem a solução, mas não. Ele traz a solução, mas diz que a solução não tem jeito. Porque ele está dizendo que aquilo que o garoto tinha era muito pouco, não é isso que ele está dizendo? Que aquilo que o garoto tinha era muito pouco. Só que na mão de Deus, o teu pouco se torna muito. Amém. Aprenda isso. Olha só, vamos contextualizar. Lá no livro 2 Reis, é segundo, porque é livro do Antigo Testamento. Lá no livro 2 Reis, o profeta Eliseu chegou para uma mulher. Não, a mulher chegou para o profeta e falou: olha, meu marido, teu servo, morreu e me deixou com um monte de dívida, que eu quero levar meu filho como escravo. E ele chegou para ela: o que você tem em casa? Ah, não tenho nada. A não ser uma botija. Mas peraí, ela disse: não tenho nada, tem a botija de azeite. Eu não tenho nada, tem a botija. Porque na visão dela, a botija era muito. Mas na mão de Deus, o seu pouco é muito. Glória. Talvez você está achando que você não tem solução, mas você tem um pouco. E o pouco que você tem, Deus vai trazer a solução. Aleluia. O meu Deus é especialista em dar jeito em situações impossíveis. Aquela botija com pouco azeite foi o suficiente para encher todas as outras botijas. A mesma situação se repete aqui. André chega e fala: tem um garoto. Que pensam esse garoto, gente? Esse garoto merece uma pregação especial. Porque quando todo mundo não levou nada, esse garoto levou 5 pães e 2 peixinhos. Esse garoto é um instrumento de Deus. Porque através da oferta desse garoto veio o alimento para todos os mais de 10 mil pessoas. Talvez a tua oferta você acha que seja pequena. E você fala: esse aqui, ai que bronca, relógio, para um pouquinho, não Jesus. Ai que bronca que eu tenho, gente, com algumas coisas que aconteciam no Evangelho antigamente. Não sei se você já chegou a ouvir. Porque crente só dá o real da oferta. Tinha até a piadinha do R$1. Gente, você acha que Deus desfaz do R$1? Você acha que Deus desfaz do R$1, gente? Não! Porque a sua oferta pode ser pequenininha, mas o meu Deus pega a tua oferta pequenininha e multiplica para suprir a fome de muitas pessoas. Às vezes você é uma pessoa que faz algo que você fala: o que eu faço é tão pouco, mas você não entende que o pouco que você faz é muito para Deus, e Deus pega o pouco que você faz e multiplica para abençoar outras vidas, gente. Nunca desvalorize o que você faz. O que você faz, para alguns pode não ter valor nenhum, mas para Deus é muito importante. Nunca desvalorize os pequenos começos, está escrito em Ezequiel. Nunca desvalorize as pequenas coisas, que é pequeno na tua visão, mas é muito grande na visão de Deus. As pessoas às vezes não se valorizam, elas não entendem o quanto elas são importantes. Elas sabem: eu sou tão pequenininha, eu sou tão insignificante, eu não tenho valor. Você não tem ideia de como você é importante. Aquele jovem é um jovem que nem se cita o nome dele, o nome dele não é falado, mas foi através da oferta dele que a vida de muitas milhares de pessoas foi modificada.
Aleluia. Vamos lá. Estou acabando. Versículo 10. E Jesus disse: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. O livro de Marcos diz que formaram grupos. Tá? Formaram grupos. E eu fiquei pensando, meu Deus, por que isso? Eu parei nesse versículo. Por que Jesus pegou e mandou sentar e sentar em grupos? É incrível como Jesus é organizado. Se você for lembrar de quando Jesus ressuscitou, lá em João 20, você vai ver que ele deixou o lenço que estava na cabeça dele bem dobradinho. Não sei se você lembra. O lenço ficou dobradinho, ficou tudo arrumadinho. Jesus organizado. E para alimentar aquela multidão, tinha mais de 10.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Como é que você vai fazer tudo para Deus operar em nossa vida? Ele não vai operar no meio da bagunça, aprende isso. Amém. Deus não opera no meio da bagunça. Nosso Deus é Deus organizado. Às vezes o pessoal fala, mas o culto na igreja é muito quadradinho. Não, o culto na igreja é organizado. Eu não sei se alguém aqui já foi em culto bagunçado, eu já fui. Eu fiquei assustado. Eu fui num culto uma vez, lá no Jardim dos Reis. A gente estava sem igreja, visitando a igreja. Aí foi eu, Luciano, Renato, Raquel, Priscila, Claudinho, minha esposa, lógico, né? Aí eu era pastor, fiquei no altar, ainda sou, mas enfim, fiquei no altar. Aí teve o culto, terminou a palavra, começou um movimento estranho. Os obreiros começaram a pegar as cadeiras e colocar tudo no canto. Aí ficou todo mundo em pé, menos os instrumentistas. E eu estava no altar e fiquei observando. Daqui a pouco começou o corinho. Tá comendo, está queimando meu pé. Vai falando, né? Começou, gente, ia um corinho para do outro. E o povo girava. E eu entregava a revelação aqui, outro entregava a revelação ali. Daqui a pouco ele chegou para o Luciano. O Luciano é maior que eu, tamanho do neto, né? E pequenininho assim. Quando ele chegou para o Luciano, antes que te diga, o Luciano olhou assim para ele. Aí o cara chegou e saiu. Onde está Deus nisso? Onde está Deus nisso? Gente, Deus fala, amém, gente? Amém. Deus usa homens e mulheres. E quando é Deus, você pode fazer cara feia, pode fazer o que for, Deus fala. Mas Deus opera na organização, Deus não opera na bagunça. Foi por isso que Jesus pegou e falou: organiza todo mundo, coloca sentadinho. A obra do Senhor tem que ser com ordem e decência. É Bíblia. É Bíblia. Deus não opera na bagunça. Amém? Vamos lá, para a gente encerrar. E Jesus tomou os pães, havendo o que, gente? Opa! Havendo dado graça. Ou seja, você quer milagre, ore. Jesus é Deus. Ele não precisava apresentar os pães para o Pai, porque Ele é Deus, mas Ele está nos ensinando. Como é que você vai viver milagre sem oração? Gente, ore. Bicho, eu não tenho tempo. Como você não tem tempo de falar com Deus? Mas é que eu não tenho tempo de dobrar os joelhos. Ora em pé, ora sentado, ora deitado, mas ore. Começa a falar com Deus. Deus vai fazer milagre na tua vida, mas Ele está te chamando para um momento de oração. Oh, aleluia. Jesus estava se preparando para um dos milagres mais impactantes do ministério dele, se é que há milagre mais impactante. Mas ele ia realizar um milagre tremendo na terra, mas antes de realizar o milagre, ele apresentou a Deus e deu graça. Falou: Senhor, é pouquinho, mas tu podes, é pouquinho, mas tu faz, é pouquinho, mas tu pode, Deus. Ei, fala para Deus: é pouquinho, Senhor, mas eu te dou graça por esse pouquinho, porque desse pouquinho
Havendo das graças repartido pelos discípulos. E os discípulos, eu não tenho tempo aqui para racionalizar isso, gente, mas isso aqui é muito, assim, isso aqui é muito louco. Pensa comigo, eu preciso terminar. Jesus está com 5 pães, 2 peixinhos, 12 discípulos. Divide 5 por 12. Não tem lógica. Eu não consigo dividir 5 por 12. Mas Jesus é Deus. Ele dividiu 5 por 12. Ele fez o impossível. Agora pensa bem. 5 por 12. Jesus fez o milagre, amém? Amém. Mas os 12 pegaram um pedacinho. Agora você imagina Tomé. Com aquele pedacinho, falando isso aqui, cara, isso aqui eu vou dar pro primeiro, acabou. Aí Tomé vai e dá pro primeiro, toma. Tem pão aqui ainda? Toma. Tem pão aqui ainda? Toma. Gente, eu não sei como foi isso, mas o pão saía pequeno da mão de Tomé e se tornava grande na mão dos caras, eu não sei. Gente, entenda isso. Tem um louco aqui que diz: ninguém explica. Ninguém explica Deus. Mas o nosso Deus ainda é Deus de milagres. O nosso Deus ainda é Deus de maravilhas. É desse Deus que eu venho para falar para você aqui nessa noite. É o Deus que faz muito mais do que você imagina. É o Deus que operou no passado e opera no presente. É o Deus que pode fazer aquilo que você não imagina. Aquilo que você acha que não tem jeito, para Ele tem jeito. A situação que você acha que para você é impossível, para Ele é possível. Creia que é um Deus. Existe um Deus do céu que a letra do papel não pode escrever. Esse Deus vai fazer um milagre na tua vida. A palavra do Senhor diz que foram alimentados 5.000 homens, fora mulheres e crianças, porque Deus é tremendo na terra. E ainda para dizer mais, eu acredito não está no texto, que esse menino que doou 5 pães e 2 peixes, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz ainda que dos que comeram sobraram mais 12 cestos. Primeira coisa que eu quero te ensinar para encerrar: o que sobrou não desperdiçou. Quer dizer, uma coisa que me deixa doente, e Deus me ensina que não sou só eu, ele também, é quando a pessoa desperdiça comida. Outra coisa que eu vejo que, eu tenho certeza, gente, eu não vejo pela fé, tem coisa que a gente vê pela fé. Chegou André, chegou para o menino e falou: espere. Ele falou: sobraram 12, ó. Você deu 5 pães e 2 peixinhos. Volta para casa com esse cesto que você nem vai poder carregar. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Aquilo que você faz para a obra do Senhor, aquilo que você faz para os servos do Senhor, Deus vai te abençoar também. Eu não sei como é que está a tua vida, mas eu vim aqui para te dizer nessa noite que Jesus Cristo, que multiplicou no passado, é o Jesus que multiplica no presente e é o Jesus que vai multiplicar no futuro. Pensa nisso. Esses homens e essas mulheres deixaram os problemas, deixaram a luta, deixaram nem comida levaram e foram procurar Jesus e voltaram abençoados numa medida sacudida, recalcada e transbordante. Quando você buscar em Jesus, Jesus não vai te despedir vazio. Ele vai te abençoar, Ele vai transformar a tua história, Ele vai transformar esse choro em canto de alegria.